Olá, meu nome é a Kelly e eu vou dar início à apresentação do nosso projeto interdisciplinar de cursos, o PIC, Engenharia Civil EAD, do quarto período de 2017, do Centro Universitário do Sul de Minas, UNES. Os integrantes do meu grupo são a Jussara, o Ricardo e eu, a Kelly. O tema e o estudo de caso é a importância da geologia de engenharia para as obras de engenharia civil, o estudo da pedreira S.N. Britas de Lavras, Minas Gerais, e as aplicabilidades das disciplinas do quarto período do curso de Engenharia Civil. O presente trabalho ressalta a importância da geologia de engenharia para as obras da construção civil. Para tanto, fez-se um estudo da pedreira do Grupo S.N. em Lavras, Minas Gerais, traduzindo na análise geológica da brita por ela extraída. Tratou-se também da aplicabilidade das disciplinas do quarto período do curso de Engenharia Civil no desenvolvimento da presente pesquisa. A geologia de engenharia é de suma importância para a engenharia civil, na medida em que se preocupa com o estudo dos solos, onde serão implantadas as construções, analisando suas origens, estruturas, composições e transformações sofridas ao longo do tempo. Já a mineralogia é o ramo das ciências que se dedica ao estudo dos minerais através das suas propriedades, constituição, estrutura, gênese e modos de ocorrência. A partir do estudo dos solos, são identificadas áreas propícias à mineração, fazendo surgir as pedreiras, de onde são extraídos rochas e minerais próprios do local. A S.N. Britas é uma pedreira do grupo S.N. e está localizada no município de Lavras, Minas Gerais, e foi onde o presente estudo analisou a extração da brita. Brita é um termo utilizado para denominar fragmentos de rochas duras, originários de processos de beneficiamentos, extraídos de maciços rochosos com auxílio de explosivos. É um material de suma importância para a construção civil, tendo sua aplicação em concreto, pavimentação, ferrovias, túneis, barragens, etc. Logo, a atividade de mineração é muito útil e necessária para vários desses empreendimentos da construção civil, mas não se pode deixar de considerar o impacto ambiental que ela causa, o que desperta nos profissionais de engenharia civil essa preocupação, buscando amenizar ao máximo as degradações. Segundo o geólogo Chiossi, a geologia é definida como a ciência que trata da origem, evolução e estrutura da Terra por meio das rochas, e ela pode ser dividida como geologia teórica ou natural, que subdivide-se em geologia física e geologia histórica, e a geologia aplicada, que subdivide-se em econômica e na engenharia. Os minerais são elementos constituintes das rochas. A matéria mineral é formada por processos inorgânicos da natureza, possuindo composição química definida. As rochas são agregados de uma ou mais espécies de minerais, constituindo-se em unidades mais ou menos definidas. Elas são necessariamente resistentes. Assim, existem as mais resistentes e as mais moles e friáveis. As rochas ainda podem ser classificadas como magmáticas, sedimentares e metamórficas. A pedra britada ou brita é uma rocha magmática muito utilizada na construção civil e a forma mais comum de sua obtenção é por meio da extração das pedreiras. Olá, eu sou a Jussara e tratarei agora do nosso estudo de caso, a S.N. Britas de Lavras. A brita foi a rocha escolhida pela equipe para estudo, notadamente as extraídas na pedreira S.N. Britas em Lavras, Minas Gerais. A brita é um material classificado como agregado de origem artificial de tamanho variado. É muito utilizado na fabricação de concretos, no lastro de rodovias e outras obras da construção civil. Na sua composição está o basalto, rocha de origem ígnea ou magmática. A unidade S.N. Britas está localizada em Lavras, Minas Gerais e realiza a extração, britagem e a comercialização de brita granítica, brita de gneiss. Como característica, o material não oxida ferragem, é mais resistente, sendo superior qualitativamente em relação à brita de calcário.
A brita é amplamente utilizada nos mais diversos segmentos da construção civil, seja para concreto ou usinas de asfalto de Lavras e região. Além das britas 0, 1, 2 e 3, são produzidos pó de pedra, pedra de mão e bica corrida. De acordo com o diretor administrativo do Grupo SN, o engenheiro Fernando Naves Alvarenga, a SN Britas realiza todo o processo de britagem com muita cautela e cuidado, de forma a garantir que toda a rocha produzida esteja em tamanho adequado, garantindo assim um produto dentro dos padrões de qualidade. Observou-se que a extração de brita é feita a céu aberto, em bancadas, consistindo-se de operações unitárias de limpeza e decapeamento, perfuração e desmonte por explosivos, carregamento e transporte, além do processo de britagem. O processo produtivo consiste em lavra, carregamento, beneficiamento, armazenamento e transporte. A lavra feita a céu aberto em meio à encosta, iniciando com o desmonte da rocha bruta a partir da execução do plano de fogo para desmonte primário, que consiste na perfuração e na detonação por explosivos. Após a lavra, é feito o carregamento dos fragmentos rochosos provenientes da mina até o local que abriga as instalações de britagem, conhecidos como praças de alimentação. O material pode ser armazenado temporariamente para depois alimentar os britadores em horários específicos ou ainda pode ser levado diretamente aos britadores primários. O beneficiamento consiste em diversas operações mecânicas que tornam a brita adequada para utilização como agregado na construção civil. São elas: 1. Britagem primária. O material rochoso proveniente da mina é lançado no britador primário de mandíbulas. Nessa etapa pode ou não ocorrer lavagem da pedra. 2. Britagem secundária. Recebe o material gerado na britagem primária, que é lançado no britador hidrocone. O britador secundário pode ser de mandíbulas ou do tipo cônico. Essa etapa reduzirá ainda mais as dimensões do material. 3. Britagem terciária. O material gerado na britagem secundária é lançado no britador cônico, onde ocorrem colisões entre as partículas de pedra. Esse processo é usado para corrigir o formato do agregado, tornando-o arredondado. 4. Peneiramento, classificação e lavagem. A partir da britagem secundária, o material já é encaminhado ao peneiramento em peneiras vibratórias inclinadas. Então ocorre a lavagem e a classificação. Após ensaios granulométricos, é possível definir a granulometria resultante. Quanto ao armazenamento, não há muitas restrições em relação à estocagem de britas. Entretanto, algumas recomendações devem ser observadas. O local, por exemplo, deve ser preferencialmente plano, cercado e próximo ao portal para facilitar o acesso do caminhão. Caso não exista uma cobertura, o material deve ficar sob a cobertura de lona plástica. Não há restrições quanto ao prazo de armazenamento. O local de armazenagem deve ser pavimentado para evitar desperdícios por escoamento devido à chuva. O transporte refere-se à entrega do produto final na fonte de consumo. O meio rodoviário é o mais empregado, sendo utilizados normalmente caminhões com caçambas de 1 ou 2 eixos traseiros. Com relação ao produto de baixo valor agregado, o transporte pode se tornar um problema, uma vez que os custos logísticos podem ser, em muitos casos, superiores ao valor do próprio produto. Em geral, estima-se que o transporte corresponda a 2/3 do preço final da brita. Dessa forma, há necessidade de produzi-lo o mais próximo possível dos mercados consumidores, que no caso da construção civil são os centros urbanos. Impacto ambiental e segurança do trabalho. As pedreiras contribuem para o progresso das cidades, porém, há um custo bem alto para a população.
tendo em vista que causam degradação ambiental, conforme exemplos de interferências abaixo. 1. Uso e ocupação temporária do solo, remoção de vegetação e alteração de ecossistemas. A recuperação do solo é possível, porém demorada. 2. Ocorre alteração de paisagens. 3. O uso de explosivos gera vibrações e sobrepressão do ar. 4. Poluição sonora causada pelo ruído de máquinas e equipamentos e da extração por explosivos ou perfuração das rochas. 5. Emissão de poeira na atmosfera, no processo de beneficiamento e emissão de gases no tráfego de caminhões que fazem o transporte dos agregados. 6. Interferência com áreas de proteção permanente, como topos de morros, encostas, nascentes e drenagens. O Grupo SN aplica novas técnicas e equipamentos nas detonações de rochas, com o objetivo de melhorar os procedimentos aplicados nas detonações das rochas, garantindo mais segurança e conforto à população. Os novos métodos e equipamentos possuem reconhecimento internacional. As mudanças foram implantadas em todo o processo, desde a preparação da bancada, material utilizado na detonação e equipamentos de medição do local. Os índices sismográficos apresentados nas medições apontaram um valor 3 vezes menor do que o recomendado. Todas essas ações são embasadas em normas técnicas com reconhecimento nacional e garantem os baixos índices dos incômodos, evitando abalos nas construções civis e controlando os impactos ambientais, tanto da propagação de ruídos, pressão acústica, poeira e partículas no ar. O grupo possui a certificação ISO 9001. Na construção civil, quase não há desperdício de brita, a qual é usada integralmente nas estruturas onde se faz necessário. Apenas quando as edificações são destruídas que é possível falar de descarte dos agregados que, por sua vez, estão misturados em compostos de difícil separação. Os resíduos devem ser encaminhados à reciclagem ou para aterros específicos. Vamos assistir agora a um vídeo da SN que trata do cuidado com a segurança do trabalho. O Grupo SN busca sempre melhorar seus procedimentos de trabalho. Novos métodos foram aderidos, garantindo mais segurança e tranquilidade para a população vizinha. Para fazer as mudanças, a empresa contratou Marcelo Lopes Mendes, consultor técnico e especialista em controle de detonação. Bom, aqui a gente está avaliando os níveis de vibração que vão chegar para a comunidade. Nós instalamos um sismógrafo de engenharia, é um sismógrafo americano da marca White, e ele mede a vibração no solo e a sobrepressão acústica, que é a onda aérea que chega. A ideia aqui já não é nem analisar um nível de vibração muito alto, que a gente já faz um desmonte controlado. Então aqui a gente está tentando avaliar o conforto ambiental da população. O resultado que a gente está obtendo é um resultado que hoje é 3 vezes menor que o limite máximo estabelecido pela CETESB, um órgão de São Paulo, mas um órgão que trabalha com uma metodologia para conforto ambiental e não dano estrutural. Então nós estamos num nível de vibração bem abaixo de dano estrutural e 3 vezes abaixo no nível de conforto ambiental. Praticamente as pessoas não devem nem perceber essa vibração, nem o som, como vocês puderam comprovar. Então o desmonte da pedreira está sendo executado de forma tecnicamente correta e os resultados estão sendo excelentes. Nos últimos anos, a conscientização sobre a importância da gestão de resíduos da construção civil tem crescido e as soluções começam a surgir na forma de empreendimentos de reciclagem que reaproveitam tais materiais, reintroduzindo-os em novos ciclos produtivos para fabricar novos produtos. Para as prefeituras, significa menos despesas e áreas nos aterros para receber esses entulhos. O Grupo SN firmou acordo
com a Associação de Catadores do Setor Oeste, Corpag, de Lavras, para implementar serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis nas plantas da SN Concreto e SN Britas. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Dando sequência à nossa apresentação, eu vou falar sobre a utilização das disciplinas do quarto período do curso de Engenharia Civil no estudo da atividade da pedreira. No caso, o cálculo diferencial. No mundo que nos rodeia, quase tudo depende de variáveis e a forma de cálculo é bastante abreviada com a utilização dos ensinamentos da disciplina de cálculo diferencial integral 3. Sabe-se que o conhecimento sobre derivadas integrais auxiliam nos cálculos de medidas lineares, áreas, volumes, todas muito utilizadas na atividade de mineração, seja para dimensionar os blocos de pedra extraídos por detonações, seja para alimentação dos britadores ou carregamento dos caminhões com o produto final. A disciplina é importante também para projetar adequadamente a estrutura dos depósitos de estocagem de britas. A granulometria das britas pode ser definida a partir de cálculos, respeitando-se, porém, as competentes normas técnicas. Cálculo numérico. A disciplina de cálculo numérico acaba sendo auxiliar das demais, uma vez que trabalha os erros, aproximações e formas de representação dos números obtidos, binários decimais, tornando-os mais precisos e favorecendo a qualidade dos produtos. Mais importante ainda será a utilização dos conhecimentos da disciplina no cálculo da quantidade suficiente de detonadores, que resultará na separação dos blocos de pedra, sem contudo oferecer maiores riscos à segurança dos trabalhadores e da população. Física 3. A disciplina de Física 3 é de extrema importância, com inúmeras aplicações cotidianas. As propriedades físicas são essenciais para a identificação rápida dos tipos de minerais, pois a maioria deles pode ser reconhecida pela vista, a olho nu, ou determinada mediante ensaios simples. Alguns minerais devem a sua utilização técnica exclusivamente às suas propriedades físicas. A disciplina confere também o aprendizado sobre as cargas elétricas, notadamente as leis de Coulomb, que na mineração vão ser aplicadas no funcionamento de todo o maquinário envolvido na atividade. Fundamentos da programação em computadores está relacionada com o modelamento matemático das operações unitárias da mineração, o uso de recursos computacionais no planejamento das atividades minerais e o controle de automação de seus processos. Hoje, os desenhos de mapas de minas deixaram de ser realizados em prancheta para serem realizados em computadores, utilizando-se o AutoCAD. Diversos outros programas computacionais são utilizados para o planejamento de lavra, além da modelagem, controle e automação das operações unitárias, tanto da lavra quanto do tratamento de minérios. Existe uma tendência cada vez maior de que a mineração se torne totalmente automatizada. Portanto, manter os postos de trabalho para os profissionais de mineração no setor mineral significa necessariamente incorporar as suas formações, competências e habilidades em matemática, computação e eletrônica. Evidentemente, essas interfaces entre as áreas profissionais de mineração e indústria, química, meio ambiente, construção civil e informática são indicativas de conteúdos curriculares comuns e interligados. Geologia e Mineralogia é a disciplina mais diretamente ligada à pesquisa realizada, já que abarca o tema escolhido para o quarto período do curso de Engenharia Civil. Dessa forma, todo o desenvolvimento do presente artigo científico já demonstra a estreita relação existente entre o estudo e a referida disciplina. Vale lembrar também que o movimento das placas tectônicas foi o que definiu a região de Lavras como propícia para a atividade de mineração. Mecânica. A disciplina tem interface com a mineração, tanto na sua sub-área de conhecimento denominada de mecânica dura, quanto na térmica. O primeiro caso envolve uma relação estreita com as máquinas utilizadas na mineração, de caminhões
a escavadeira, de betoneira a moinhos, entre outros. Usualmente, o técnico de mineração é responsável pela manutenção dos equipamentos e, portanto, uma boa noção de mecânica faz-se necessária a sua atuação mais qualificada. É comum as mineradoras de pequeno porte possuir técnicos de mineração resolvendo todos os problemas de mecânica. A sub-área térmica, mais especificamente a termodinâmica, relaciona-se diretamente com os problemas de ventilação de minas, muito importantes no desenvolvimento dos trabalhos de minas subterrâneas. Os profissionais da área de mineração atuam nesse caso desde o projeto do sistema de ventilação até a sua manutenção, numa grande interface com a área de mecânica. Conclusão. O estudo possibilitou que o grupo tivesse um contato mais direto com a atividade desenvolvida por uma pedreira que extrai a pedra britada, viabilizando a aquisição de conhecimentos sobre como escolher o melhor material a ser utilizado na construção civil e, no futuro, oferecer um serviço de qualidade para os clientes. A pesquisa também fez acender a luz da preocupação com a preservação ambiental, já que a mineração é uma atividade que causa grandes degradações, como demonstra o próprio cenário das pedreiras. Gostaríamos de agradecer a toda a equipe do Centro Universitário do Sul de Minas, UNES, que de alguma forma nos auxiliou na feitura deste trabalho, aos colaboradores da SN Britas do município de Lavras, Minas Gerais, principalmente o Sr. Anderson Patrick de Carvalho, gerente de produção, que nos possibilitaram o presente estudo de caso, e especialmente a professora e coordenadora Luana Bernadette Dariva, que nos orientou nessa empreitada. Somente de forma ilustrativa, trazemos para vocês também a Carta Geológica de Lavras, Minas Gerais, e dessa forma encerramos nossa apresentação. Espero que de alguma maneira tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigada!